Muito bom dia a todos. Que Jesus, o Mestre amantíssimo, ampare a todos nós e nos dê a sua paz. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema intitulado A Luz do Cristianismo. Muito bem. Nós vamos começar falando a respeito da mensagem que Jesus trouxe para nós e a forma como esta mensagem chegou até nós. Nós sabemos que a Terra, ela foi criada há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Segundo relatos espirituais, Jesus plasmou o nosso planeta. Recebeu em sua responsabilidade uma esfera incandescente, onde seria a morada formada para os espíritos que iriam habitar, que somos nós. Então, à época da formação do planeta, Jesus já estava em um nível espiritual muito acima de nós, mas muito acima. Nós estamos conscientes aqui na Terra, do ponto de vista evolutivo, mais ou menos há 250 mil anos. E ele há 4 bilhões e 500 milhões de anos já era um espírito crístico, já era um espírito puro nos níveis mais altos, aqueles espíritos que compreendem, por exemplo, a essência do Criador, aqueles que são chamados co-criadores do universo, que interpretam a vontade do Criador. Então, vamos imaginar que a felicidade imensa que nós tivemos de sermos todos nós tutelados de um espírito assim. Ele passou por as mesmas fieiras educativas que todos nós, em mundos que nem existem mais, mas há muito tempo, o homem não consegue mensurar a grandeza evolutiva de Jesus. Tanto é que nós não conseguimos medir com a nossa régua a capacidade evolutiva de Jesus. Nós conhecemos algumas coisas. E a doutrina espírita foi a doutrina que descortinou, porque é a função das revelações, descortinar, trazer mais informações, trouxe também informações de Jesus que nós, aqui na Terra, nos evangelhos, por exemplo, nas histórias, não foi contada. Por isso que Jesus é o nosso modelo e guia, e quando nós intitulamos algo como modelo, significa uma meta a ser atingida. Nós temos que atingir aquela meta. E guia significa um trajeto a ser percorrido para nós atingirmos essa meta. Então, baseado nisso, nós vamos começar a falar de Isaías. Isaías foi um grande profeta. Isaías possuía uma mediunidade bastante intensa. Tanto é que 700 anos, imaginem, 700 anos antes de Jesus, ele já estava captando a chegada, a aproximação deste Espírito que seria o Redentor, a nossa luz, o nosso caminho. E ele mesmo disse em suas profecias: ele será um menino especial, ele trará a mensagem, será intitulado Príncipe, o Príncipe da Paz, o Orientador. Escreveu: levantar-se-á um arbusto verde na ingratidão do solo árido. Dizia Isaías, 700 anos antes de Jesus, mais para trás do que a idade do Brasil, por exemplo. Olha a capacidade desse Espírito, né? Olha a capacidade desse Espírito. E antes de nós nos adentrarmos na vinda de Jesus, vamos perceber como trabalha a providência divina, não é? Como a providência divina age para que a mensagem realmente se espalhasse pela humanidade. Vamos lembrar de um grande conquistador que teve, chamado Alexandre o Grande. Todos devem ter ouvido falar de Alexandre o Grande.
Alexandre o Grande, dos 23 aos 33 anos, ele dominou o mundo conhecido na época. Quando ele ia invadir um país, todos realmente temiam, porque ele atacava com grande violência. Dos 23 aos 33 anos, ele dominou o mundo conhecido, mas ele atacava com grande violência. E quando ele se adentrava em um país, ele agia de forma diferente para angariar simpatia dos habitantes do país. Então o que ele fazia? Ele respeitava a cultura do país, ele respeitava os costumes, ele levava benefícios, assim por diante. Era uma estratégia, na verdade, né? Não se sabe do que Alexandre desencarnou, não se sabe. Mas quando ele foi invadir a Índia, as Índias, né, eles falavam, ele foi acometido de malária. É a descrição mais aceita do motivo de desencarne de Alexandre o Grande. Então vejam que interessante como a nossa noção de poder é tão pequena. Um mosquito pode ter acabado com o dono do mundo conhecido na época, não é? Mas Alexandre trouxe um outro benefício, chamado helenismo. Em todos os povos conquistados, ele espalhou a língua grega, que depois tornou-se uma língua comercial, como se fosse o nosso inglês hoje em dia. Então, a maioria dos povos dos países conquistados por Alexandre falavam grego. E isso facilitou muito a expansão do cristianismo, porque inclusive os próprios evangelhos foram traduzidos em grego. Muitos dos apóstolos e dos seguidores eram gregos, e facilitou então a comunicação, porque imagina se Jesus falava aramaico. Imagina, poucas pessoas falavam aramaico, mas muitas pessoas falavam grego. Então foi realmente algo que aconteceu na Terra, trazido por um conquistador, por um facínora, que a espiritualidade acabou usando como um facilitador da transmissão da mensagem. Depois de Alexandre começou o Império Romano. O Império Romano também, apesar de todos os seus desmandos, de tudo que o Império Romano fez na Terra, também facilitou a expansão da mensagem cristã, porque eles criaram, por exemplo, estradas. As estradas romanas, não existiam estradas antes, foi um invento romano. Paulo de Tarso, por exemplo, utilizou-se muito das estradas romanas. Então, o Império Romano criou isso, e criou uma outra questão também, a segurança das estradas. Porque as pessoas que transitavam pelas estradas e pelos caminhos entre os países eram saqueados. Existiam muitos saqueadores. Então o Império Romano também trouxe a segurança às estradas. Aquedutos para transportar água. Então era uma sociedade relativamente moderna da época, em que também ajudou o cristianismo a se expandir sem querer. Sem querer. Mas a mensagem de Jesus é extremamente atual, né? Extremamente avançada. Vocês imaginem, nós citamos a questão evolutiva do Mestre, imagine uma mente avançada como aquela, mergulhar numa indumentária carnal como a nossa, e ter com aquele povo de 2000 anos. Olha a humildade e olha o que ele precisou reduzir bastante seu potencial para poder conversar conosco. Não é? Então, não se tinha uma denominação para os cristãos. Chamavam-nos de homens do caminho, seguidores do carpinteiro, seguidores do Rabi Galileu. Não se tinha uma denominação, porque a mensagem de Jesus não se tinha nenhuma nomenclatura para quem o seguia. Ele não fundou nenhuma religião na Terra. Ele trouxe a religião cósmica do amor. Mas Lucas, que era grego,
percebendo que os seus seguidores não tinham uma denominação, lá por o ano 64, 63, 65 aproximadamente, ele resolveu intitulá-los de cristãos, não é? Agora, os cristãos, porque Cristo em grego quer dizer ungido, como chamavam Jesus os gregos de Cristo, os seguidores ficaram cristãos. Então somos cristãos graças ao apóstolo Lucas, que deu o nome de cristãos para nós. Mas de certa forma foi importante isso, porque a vida de Jesus para a terra abriu uma perspectiva imensa para a humanidade, não é? Quando Jesus começou o seu périplo aqui na terra, ele foi a uma sinagoga, e chegando na sinagoga, muito jovem, 29, 30 anos de idade, ele foi convidado para ler o Torá. Naquela época, o povo judeu era dominado pelo Império Romano, havia saído do domínio egípcio através de Moisés, mas foi dominado de novo pelo Império Romano, e não se tinha um lugar que eles pudessem conversar, trocar informações, falar a respeito dos destinos da raça, fazer planejamentos. Não se podia acumular pessoas conversando na rua, que o Império Romano não deixava. Então, os únicos lugares que eles conversavam eram nas sinagogas, aqueles ambientes escurecidos, esfumaçados, que invariavelmente eram iluminados por uma lamparina, por uma claraboia que permanecia no teto. Mas Jesus foi chamado para ler o Torá. Cumpria todos os rituais da raça, porque ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Pegou o Torá, beijou o Torá, como era feito, abriu o Torá e começou a ler a lição por ele escolhida. Sabe qual lição? Isaías. Aquele mesmo que preveu a sua vinda 700 anos passados. Aí ele começou a dizer toda a previsão de Isaías, que ele iria dar consolação aos corações aquebrantados, que ele ia consolar os aflitos, que ele seria chamado o príncipe da paz, que ele traria a redenção da humanidade. Aí ele fechou o Torá, olhou para todos que estavam lá. Vamos imaginar a cena, vamos visualizar a cena. Fechou o Torá e falou: no dia de hoje a profecia está cumprida. Imaginem a repercussão que isso causou, não é? Existia ali um fariseu que era responsável pela sinagoga, revoltou-se, foi contra a lei, justificou a si mesmo, disse que ele era o Messias esperado, tentou jogá-lo de um barranco junto com os outros. Jesus então sumiu na frente dos perseguidores e apareceu um pouco mais atrás, virou-se e saiu. Não era a hora ainda do seu testemunho. E aí começou a sua vida na terra, trazendo a mensagem redentora de amor, de renúncia, de fraternidade, que muitas pessoas não entendiam, porque todos os passos de Jesus na terra, todos os passos de Jesus tiveram uma repercussão espiritual imensa, tiveram um simbolismo muito profundo por trás de cada ação de Jesus na terra. Evidente, o planejamento da sua vinda na terra começou há milhares de anos, tanto é que Isaías previu a sua chegada. Então, quando isso é explicado, por exemplo, quando Jesus falava uma frase ali num deserto, a sua voz repercutia em toda a psicosfera terrestre. Nós falamos tantas coisas que somem pouco tempo depois, e quando ele falava, aquilo repercutia em toda a psicosfera terrestre. Ficou encravado na psicosfera terrestre, até hoje, nos beneficiando. Ele que não escreveu nada,
Imaginem a força espiritual de Jesus. Então, quando ele trouxe a sua mensagem na terra e falava realmente todo o seu caminho, todo o caminho que nós devemos percorrer, aquilo atingia o coração. As pessoas que conviveram com ele realmente mudaram suas vidas. E desde a manjedoura, desde o seu nascimento, mensagens profundas. Por exemplo, a manjedoura é um lugar onde não se nasce. A manjedoura é um lugar onde os animais se alimentam. Ele é o Espírito mais perfeito que já pisou na terra. Como Isaías falava, o Rei dos Reis virá para a terra. Chegou em uma manjedoura. Então, a lição que tem por trás disso é que nós devemos compreender que para Jesus nascer em nossos corações têm que ser tão humildes quanto a manjedoura. Se nossos corações forem igual a um palácio, ele não nasce, porque ele nunca era encontrado em palácios, sempre foi encontrado onde houver a necessidade. Nós podemos até conhecer Jesus, nós podemos até interpretar as suas palavras, mas para ele nascer realmente dentro de nós, depende de conquistas espirituais, dentre elas a humildade. A humildade é tão importante que foi a primeira bem-aventurança que Jesus nos disse. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de meu Pai. Porque a humildade é uma porta que se abre para a modificação, para a evolução, para o aprimoramento do espírito. O orgulhoso fica resvalando em seu orgulho. O vaidoso, o preconceituoso, o agressivo, ele só consegue se libertar quando ele é realmente humilde. E a humildade é uma força muito grande. Você pode fazer o que quiser com o humilde, ele continuará humilde. É uma conquista do Espírito. Então, a primeira lição de Jesus, a lição da humildade, ali na manjedoura, recém-nato. E certa vez, de frente ao templo de Jerusalém, estava passando ali o velho Simeão. Simeão, então, ele teve uma mensagem quando era jovem, que ele não iria desencarnar enquanto não visse o Messias prometido. E ele passou várias vezes de frente ao templo e pensou, para eu ver o Messias, certamente é no templo. Em que lugar mais que eu poderia vê-lo? Era a visão judaica da época, não é? Então ele passava várias vezes de frente ao templo, ele entrava ao templo, assim por diante. Mas uma vez, quando ele estava já octogenário, quando ele passou em frente à escadaria do templo, ele sentiu uma força que o atraiu para lá, como nunca antes. Ele olhou então uma família que trazia o menino, olhou o menino e viu que os seus olhos eram como duas janelas para o infinito, e viu e reconheceu em sua sensibilidade que lá estava o Messias recém-nato. E aí disse assim aquela famosa frase: despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação do mundo. Eis que ele veio para iluminar o nosso caminho. Isaías, olha que beleza. Mas nessa mesma, Isaías não, Simeão. Agora vejam, nessa mesma escadaria, vou contar uma história. Vocês já ouviram falar do primeiro homem que pisou a lua, não é? Neil Armstrong, primeiro homem que pisou a lua, 1969. No ano de 1971, Neil Armstrong visitou Jerusalém e foi ali nas escadarias do templo. A escadaria do templo de Jerusalém é interessante que cada degrau tem um tamanho. Eles fizeram de propósito isso, para que quando a pessoa subisse a escadaria, olhasse para o chão e entrasse em postura de humildade, com a cabeça baixa,
mas era para não tropecar mesmo nos degraus que estavam ali, né? Certo, cada um de um tamanho. Então ele foi ali visitar o templo e ele perguntou para o guia que estava na excursão. Tinha muitas pessoas, muitos fotógrafos. Perguntou assim para o guia: qual a possibilidade de Jesus de Nazaré ter subido por esta escadaria? Porque a escadaria tem as portas de entrada do templo, que era a entrada do templo, que hoje estão fechadas por pedras, né? Tem até um cemitério na frente, que depois os outros povos construíram ali aquele cemitério. Qual a possibilidade de Jesus ter subido por essa escada? Notem que um astronauta é uma pessoa treinada para controlar as emoções. Ele deve ser assim, porque imagine as emoções de uma viagem à Lua, por exemplo, não é? Aí o guia falou para ele assim: 100%, porque esta era a única entrada para o templo. Lá a porta formosa e aqui a escadaria que dava no templo. Nessa mesma escadaria foi onde Simeão encontrou Jesus recém-nato, nessa mesma escadaria. Aí Neil Armstrong foi às lágrimas, copiosas lágrimas, e ele disse assim: eu estou sentindo mais emoção em pisar por essas escadas do que quando eu pisei na Lua. Então vejam como Jesus envolve a terra, não é? Todos nós estamos imersos em seu campo mental, em sua aura luminífera. Quando nós pensamos ou quando oramos ao Mestre, nós entramos dentro deste campo mental e realmente nos beneficiamos. Os espíritos entre Jesus e os homens também auxiliam sob os auspícios do Mestre a todos nós que necessitamos. Mas para que a mensagem chegasse para nós aqui, foi realmente uma luta muito grande. Uma mensagem avançada que falava para nós amarmos os nossos inimigos, para falar para nós darmos a outra face. Uma mensagem que no Sermão do Monte foi considerado o dia mais feliz da terra, porque a terra inundou-se de uma vibração como nunca antes. O dia do Sermão do Monte foi um dia primoroso que a terra nunca mais teve. Impressionante. Lá existiam pessoas de todos os tipos. Existiam espiões do Sinédrio, existiam curiosos, necessitados, existiam pessoas que eram seguidores, contraditores, fariseus de vários idiomas. Todos entenderam o que Jesus disse ali, mas ele estava falando para o homem do porvir, não para aquelas pessoas que estavam ali necessariamente, não todos. Então, quando ele falou o Sermão do Monte, sem dúvida nenhuma sua voz se expandiu, como nós citamos, ficou encravado na psicosfera terrestre, e trata-se do maior pensamento espiritual da terra. Não é? Todos olhavam a Jesus, para Jesus, e pensavam: quem é este homem que traz uma aura de beleza, de ternura, que comove até as lágrimas, que é simples, mas de uma autoridade como nunca antes vista na terra. Quando ele falava, dobrava de joelhos os orgulhosos, os ímpios, e aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, que já estavam tomados pelo sofrimento atroz, estes Jesus acolhia com amor e com ternura. E é muito importante isso, né? Muito importante mesmo. Eu vou contar uma passagem de Jesus para nós entendermos a capacidade do Mestre, não é? Jesus foi convidado por uma mulher de frente ao templo. A mulher olhou aquele jovem e disse assim, ela sentiu uma atração como nunca antes houvera sentido, nunca antes.
E ela ajeitou os cabelos, a túnica muito alva, e disse assim: quem conta essa história é Humberto de Campos. E disse assim para Jesus: jovem, eu sou uma vendedora de perfumes, de prazeres, e recebo os caravaneiros ali na minha vila. E apontou para uma vila com muitas flores, com arvoredos. Lá eu quero convidar-te para me acompanhar. Eu quero agradar a sua fronte, para que você descanse da viagem longa. Quero mergulhar os seus pés em perfume de nardo. Quero tocar músicas. Meus músicos são treinados nos melhores palácios. Tu vens. Aí Jesus não respondeu. Ela ficou um pouco incomodada com isso, porque todos os homens respondiam aos seus convites, não é? Vem comigo, sua presença encheu as ânforas do meu coração. Tu vens, não respondeu. E ela disse assim: vem comigo, procedo assim por amar-te, e vejo em teus olhos uma estranha chama. Aí Jesus falou: hoje eu não posso, quem sabe depois. E ela saiu um tanto agastada, partiu. 2 anos se passaram. Jesus estava curando um paralítico no tanque de Betseda. Sabe aquela história do paralítico que ele ficava de frente à piscina e ele precisava mergulhar na piscina quando a água tremulasse? Devia ter algum abalo sísmico, alguma coisa assim, que a água tremulava, e as pessoas da época achavam que a pessoa ia ganhar grandes benefícios se mergulhassem na água quando tremulasse, e o paralítico não conseguia. Quando ele ia pular, as pessoas já tinham pulado na frente e ele não conseguia. Aí Jesus foi até esse paralítico, porque ele olhava o indivíduo e sabia quando a pessoa tinha condições morais para ser curado, porque ele não ia tirar o instrumento de evolução que era a enfermidade. Quando a pessoa tinha condições morais para ser curado, ele então ia lá e realizava a cura. As pessoas se aproximavam por causa do fenômeno, como até hoje, e ele dava até a melhor cura de todas, que era a cura do espírito. Então ele chegou de frente ao paralítico e falou assim: tu queres andar? Quero. Então levanta-te e anda. Você não precisa da piscina, você precisa de mim. E ele então se levantou e foi curado. Foi nessa ocasião. Jesus estava curando ali no tanque de Betseda, quando apareceu uma senhora e falou para ele assim: mestre, venha comigo. Eu quero que você veja uma desventurada mulher que sofre muito. Então ele terminou suas atividades ali no tanque e foi junto com a mulher em uma casa muito humilde, muito humilde. Chegou lá e viu um verdadeiro escombro humano. Era vendedora de perfumes. Sua pele estava composta de chagas por causa da lepra, feridas pontiagudas, até a pele era da cor do esterco da terra. E ela então reconheceu o jovem e falou assim: tu, o jovem Rabi Galileu que ampara, consola e alivia, o que queres de mim, uma mulher tão desventurada? Jesus então disse para ela assim: vem comigo, na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Abraçou a mulher e lembrou-se do diálogo de 2 anos. Procedo assim por amar-te, e vejo em teus olhos uma estranha chama. A mulher então desencarnou em seus braços. Vejam que interessante. Jesus, ele trazia uma consolação, como traz também, que nenhum lugar da terra consegue dar.
Nenhum lugar da terra consegue dar. Nós precisamos nos despojar das nossas imperfeições, naquele momento que estamos humildemente pedindo auxílio ao Mestre, e Ele realmente auxilia. Todos nós somos seus tutelados. Agora, para que essa mensagem intitulada Cristianismo viesse até nós, algo muito interessante, nós temos que entender as lutas que tiveram. Muitas lutas mesmo. Vamos voltar um pouco. Lutas dos primeiros mártires cristãos foram intensas, foram terríveis, terríveis. Mártires que, por exemplo, começaram ali no imperador Nero, que todos sabem a história, que acusou os cristãos de colocar fogo em Roma. Roma tinha 14 bairros, 10 bairros foram incendiados, e os 4 bairros onde existiam mais cristãos não foram. Aí ele achou, Nero, que essa seria uma ocasião boa para culpar os cristãos. Mas na verdade ele estava querendo construir uma nova cidade. Ele era megalomaníaco, né? Ele queria construir uma nova Roma, com muitas estátuas dele, com muito culto à imagem, assim por diante, né? Nero era um psicopata, ele trazia sérios problemas, né? Tanto é que os martírios foram terríveis na época de Nero. Ele colocava os cristãos embebidos em piche, envoltos em peles de animais, em estacas para iluminar as suas festas. Eram queimados vivos. Muito, muito terrível mesmo, Nero. Depois teve Domiciano. Domiciano, ele quis devolver a antiga glória de Roma, porque havia sido muito humilhada com o legado de Nero, não é? Nero deixou realmente Roma bastante humilhada perante o povo, e aí Domiciano lembrava-se da Roma de Augusto César e queria devolver aquilo, e falou assim, ele crucificou centenas de cristãos, Domiciano, centenas de cristãos, porque a crucificação era um castigo romano, incentivado pelos judeus que lá estavam, né? Muitas vezes, no caso de Jesus, por exemplo. Depois tiveram outros, né? Teve o imperador Trajano. O imperador Trajano foi interessante, foi depois de Domiciano. Ele fez assim, ele foi um pouco condescendente com os cristãos. Um pouco condescendente, ele não queria gastar dinheiro perseguindo os cristãos. Só se fossem delatados, aí ele tomava providências. Mas é interessante, não é? Se você tinha um comércio e um concorrente logo ali, era só delatar, falar assim, eles são cristãos. Aí ele tomava uma providência. Então vejam quantas lutas, não é? Teve imperadores que mataram mais, mataram menos, perseguiram mais, perseguiram menos, até o ano 303 da era cristã, que foi o Império Diocleciano. Diocleciano foi a última perseguição sistemática dos cristãos, em grande volume, não é? Diocleciano. Depois tiveram algumas perseguições pontuais, mas sistemática, volumosa mesmo, foi Diocleciano a última, só que foi uma das mais terríveis. Em uma semana, por exemplo, desencarnaram 17 mil cristãos, só porque eram cristãos. Porque o romano era muito supersticioso. Ele achava, por exemplo, que os cristãos eram ateus, porque não seguiam os deuses romanos, eram ateus. Eles eram supersticiosos na questão assim da colheita. Se a colheita não desse certo, culpavam os cristãos daquela seita em que seguiam um homem que foi crucificado. Então, realmente, o entendimento de Jesus viria com o tempo, com a expansão do cristianismo, usando aqueles métodos, aqueles meios promovidos por pessoas que nem queriam que o cristianismo se promovesse. Mas sabe quem promoveu muito o cristianismo, quem divulgou bastante? Os artesãos, os pescadores, os comerciantes.
que viajavam pelas estradas também, divulgando a mensagem de Jesus. Foi uma das questões em que o cristianismo se expandiu. Mas foi com Paulo de Tarso que o cristianismo saiu da região da Palestina e foi para o mundo. Poderíamos dizer, sem medo de errar, que nós somos cristãos aqui hoje graças a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era um antigo perseguidor de cristãos que se tornou depois cristão, não é? Todos sabemos, eu recomendo que leiam o livro Paulo e Estevão de Emmanuel, um livro maravilhoso, né? Eles chamam de livro que parece uma cebola, você vai folheando o livro, vai chorando. Maravilhoso livro Paulo de Tarso, né? Mas Paulo, eu vou contar uma pequena história de Paulo para ver como Jesus trabalha. Ele estava um pouco chateado, Paulo, porque ele não conseguia ir para a Ásia. Ele queria viajar para a Ásia para divulgar o cristianismo, né? E aí apareceu um espírito enviado por Jesus e disse assim: entre pela Grécia, na cidade de Filipos, na Grécia, entre por ali. Aí ele, seu coração se encheu de alegria. Imaginem, veio um espírito enviado pelo Senhor e pediu para que eu entrasse pela Grécia, então vai dar tudo certo. Ele colocou os pés em Filipos, foi preso. E é assim que funciona. Ele foi na Ágora, que é uma praça central, curou uma senhora ali e foi preso. É justamente aquela passagem que Paulo está com Barnabé numa prisão e um terremoto, entre aspas, né, abre as correntes e o soldado quis tirar a própria vida, porque se ele deixasse prisioneiros fugir, ele iria tirar a própria vida, né? Iam tirar a sua vida, então ele resolveu tirar a sua própria vida. E Paulo falou: não, nós não vamos fugir. Depois o soldado virou cristão, sua família virou cristã e assim por diante, né? Mas aí, conforme o andar do tempo, teve o imperador Constantino, que aceitou o cristianismo, porque ele percebeu que muitos soldados eram cristãos, a sua esposa era cristã, muitos empregados do seu palácio eram cristãos, e ele percebeu que eles estavam com uma baixa popularidade e resolveu então aceitar o cristianismo. O imperador Constantino fez até uma guerra em nome do cristianismo, com uma cruz em frente aos escudos dos soldados, ganhou a guerra e atribuiu a isso. São as visões imperfeitas do cristianismo, não é? Imaginem Jesus, o príncipe da paz, né, em promover guerras. Não tem como, não é? Não tem como. Mas foi o imperador Teodósio, um pouco depois, que decretou o cristianismo religião do Estado. E aí que começaram então as religiões propriamente ditas cristãs, que interpretam de acordo com o seu jeito, com o seu modo, são muito fragmentárias. Se você for perceber, com todo respeito às religiões, todas as religiões são importantes, são escolas espirituais, mas elas são fragmentárias ainda, elas não unem, elas dividem em grupos, não é? A maneira como você se veste, a maneira como você se porta, os rituais que você segue, acaba dividindo. E a mensagem de Jesus não é assim. Não é assim. A mensagem de Jesus é uma mensagem de união espiritual, de reconhecer a grande família humana. Não é fragmentária a mensagem de Jesus, não é? Porque vejam como era avançado, não é? Como era avançada a mensagem de Jesus, que foi deturpada ao longo da época. Entramos na Idade Média, e na Idade Média grandes desvirtuamentos da mensagem. Grandes, matava-se em nome da fé, era um Deus ameaçador, era um Deus que punia um povo em detrimento de outro, não é? Existiam os indultos papais também, a pessoa precisava pagar um lugar cativo no reino dos céus. Ou seja, com todas as tentativas de deturpação da mensagem,
o âmago da mensagem permanece. Isso mostra a grandeza de Jesus, não é? Mostra a grandeza dele. Depois da Idade Média, porque a Idade Média foi mais ou menos do ano 1200 até 1411 aproximadamente, mas os efeitos da Idade Média duraram até o século XIX. No século XIX ainda tiveram grandes perseguições, já não se colocava pessoas na fogueira como na Idade Média, mas decretava-se herético muitas coisas, né? Certo? Nós vimos, por exemplo, Galileu Galilei foi considerado herético, o Giordano Bruno foi para a fogueira também, na Idade Média, né? No ano de 1600. Então é muito difícil o entendimento do ser humano. Vamos lembrar daquele dia na sinagoga que Jesus abriu a mensagem de Isaías. Ele ia falar a mensagem de que aquele dia iria se cumprir. Mas a terra ia se transformar naquele dia? Não iria se transformar. A terra iria se transformar à medida da evolução humana, onde nossa encarnação, nós podemos permanecer uma encarnação inteira com um único hábito e não conseguirmos mudar esse hábito. Veja como a nossa evolução é muito gradativa, não é? Ela é muito lenta. E deve ser assim porque nós não conseguimos perceber algumas coisas. Nós temos muitas limitações, principalmente quando estamos encarnados. Limitações de percepção, de memória, de sensibilidade. Quando estamos desencarnados, um pouco menos percepções, mais percepções. Mas encarnados, nós estamos aqui como se fosse um pouco desmemoriado. E aí, solicitamos a chegada de Jesus em nossa vida, pedimos ajuda a Jesus. Aí eu me lembro da frase do Mestre dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Veja, ele não falou, eu vou resolver todos os seus problemas. Não falou, eu vos aliviarei. Eu não vou resolver problemas que cabe a você mesmo resolver em sua marcha evolutiva. Mas eu vou te dar força, eu vou te dar entendimento, eu vou te dar esperança, eu vou, como ele fez com a mulher que estava tomada pelas chagas, eu vou te abraçar com meu amor e você mesmo vai conseguir resolver os seus problemas. Não foi naquele dia da sinagoga que a partir dali ia começar a resolver tudo. O nome de Jesus era Yoshua, Yoshua ben Yosef, Jesus, filho de José, o carpinteiro. Então não era aquele momento que o Yoshua foi lá na sinagoga e falou que a partir daquele dia o Messias estava lá. É ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, eu acredito. Porque tudo tem ciclos, né? A nossa vida tem ciclos planetários, inclusive. Nós vamos agora para um planeta de regeneração, mas para irmos a um planeta de regeneração, vamos voltar lá à mensagem do Cristo. É necessário sermos mansos e pacíficos. Aí nós conseguiremos habitar um mundo de regeneração. Um mundo mais feliz. Os mansos e pacíficos herdarão a terra. Uma terra regenerada. Porque se nós fôssemos olhar agora e falar, pelo amor de Deus, herdar a terra. Com tanta guerra, com tanta coisa que está acontecendo, né? Mas é claro que não é essa terra que nós estamos vendo. É a terra regenerada. Mas para que a terra seja regenerada, os habitantes precisam se regenerar. Nada melhor que a mensagem de Jesus. Jesus, sua mensagem redentora, quando ela começa a penetrar em nossos corações, nossa vida muda. Nós nos sentimos fortalecidos. Nós começamos a compreender aquelas máximas do Evangelho que diz assim, que nós devemos ser afáveis e doces com o próximo e rígidos com nós mesmos. Será que nós não estamos fazendo ao contrário? Será que não somos rígidos com os próximos e afáveis e doces com nós?
Vejo como nós ainda não compreendemos a situação. Não compreendemos. Ganhar muitas vezes significa perder, e perder muitas vezes significa ganhar. Então nós estamos em uma grande didática divina, todos nós mergulhados nas leis do Criador, e Jesus o intérprete dessas leis. É interessante que o mestre disse assim: eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, vim trazer fogo à terra. Aí todos estranharam: meu Deus, ele não é o príncipe da paz? Como é que ele veio trazer fogo à terra, veio trazer a espada? Ele veio mostrar esse momento que nós estamos vivendo agora. Ele veio, esse momento que nós estamos colocando para fora as nossas imperfeições, estamos mostrando as nossas imperfeições. Não é assim que está acontecendo? Não está acontecendo o que Jesus previu no sermão profético? Haverá fome e ranger de dentes, guerras, rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, pandemias, epidemias, o enfraquecimento da fé. No final dos tempos, ele disse que não é o final da terra, é o final do ciclo que nós estamos passando, de mundo de provas e expiações para a regeneração. E a mensagem avançadíssima de Jesus nos fala, por exemplo, de perdão. O perdão é libertador. O perdão nos desescraviza de nós mesmos, nos faz crescer, nos faz enxergar novos horizontes na existência, não é? Agora, exigimos o perdão do outro, que o outro também perdoe, que o outro também aceite. Não, a parte do outro cabe ao outro. Nós temos que fazer a nossa parte. Você pode perdoar, mas ao perdoar, você não precisa andar de braços dados com o defeito do outro. Você perdoa e em seu coração você cultiva o amor, para que aquela pessoa possa realmente se libertar um dia também de suas mazelas. Jesus sempre falou do perdão. Lembra-se daquela parte, perdoar 70 vezes 7 vezes? Isso era um hábito da época do Cristo, que valorizava aquilo que era importante. Então, como assim? Vamos supor, uma pessoa é uma pessoa muito boa, como nós falamos, a pessoa é boníssima, supervalorizando a bondade dela, né? Na época de Jesus é assim, é necessário perdoar, não somente 7, mas 70 vezes 7, dando importância àquela frase, não é? É uma curiosidade, mas o perdão sempre foi esboçado por Jesus como sendo realmente uma porta de libertação, porque se não perdoarmos, não conseguimos ser fraternos, não conseguimos ser indulgentes, benevolentes, assim por diante, porque nós não devemos amar só quem nos ama, nós temos que amar também aqueles que nos contrariam, com as devidas medidas de segurança, mas devemos também amar aquelas pessoas, porque às vezes o indivíduo não é digno da nossa confiança, mas é digno do nosso perdão, é digno do nosso desejar o bem, não é? Então vejam como é avançada a mensagem do Cristo. Se os povos fizessem o que ele falou, o mundo não estaria assim hoje, coletivamente, certo? Aí eu vou contar uma historinha de perdão para finalizar a palestra, uma história de perdão muito importante que existe também. Foi Maria Dolores que falou esta passagem, que é uma passagem realmente importante. Diz que Judas estava num lugar frio e nevoento, tomado de angústia e de sofrimento. Naquele lugar Judas chorava. Foi quando aproximou-se dele uma mulher nimbada de uma grande luz e disse para ele assim: meu filho, por que choras? Vem comigo, eu te darei um formoso e remansoso abrigo. Ele então, ao olhá-la, como quem se desembaraçasse de pesadelo atroz,
ou quem olvidasse a própria dor gigante, disse assim: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Por acaso sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celeste de quem presinto a luz? Ela então, ao olhá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Muita paz a todos.